Olá, meus queridos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado por mais um dia que nós estamos aqui para compartilhar com vocês um pouco a respeito da palavra de Deus e o assunto que eu comecei no vídeo anterior sobre oração. Quero aproveitar, você que está aqui nesse vídeo, por acaso não viu o vídeo anterior, eu sei que ele é um vídeo um pouco longo, de 19 minutos, mas é um vídeo onde eu abordo todo o assunto a respeito da oração de uma forma resumida. É claro que não dá para falar tudo em um vídeo só, senão ficaria muito longo, mas eu falo no vídeo anterior sobre vários aspectos da oração, por que orar e etc. Muita coisa mesmo para abençoar a sua vida. E depois do vídeo que eu gravei anterior falando sobre oração, eu decidi vir aqui gravar um outro vídeo porque algumas pessoas têm dificuldade de orar. E é bem verdade, como eu disse no vídeo anterior também, que a maioria dos crentes não oram e os que oram, 90% dos crentes não oram. Dos 10% que oram, 98% não consegue orar mais do que 15 minutos. E isso não significa que os outros 2% que sobraram oram uma hora e etc. A maioria ora um pouco mais do que 15 minutos. É bem verdade que a maioria das pessoas, dos cristãos, não conseguem orar sequer uma hora. Pastor, é necessário orar uma hora? Bom, se é necessário ou não, eu não sei. Eu só sei que quando Jesus subiu para orar, que ele pediu Pedro, Tiago e João que pudessem interceder por ele enquanto ele fosse falar com o Pai, Jesus orou uma hora e quando voltou disse, poxa, vocês não puderam orar sequer uma hora comigo? E se você ler o texto, você vai perceber que Jesus orou 3 horas e eles dormiram às 3 horas. Então, se Jesus disse, vocês não puderam orar nem uma hora comigo, é sinal de que Jesus espere que cada cristão ore no mínimo uma hora por dia. E eu sei que quando você ouve a gente falar sobre isso, você deve ficar pensando, meu Deus, mas orar uma hora, caramba, eu dobro meus joelhos, oro 10 minutos, já não tenho mais o que dizer para Deus. Eu oro 15 minutos, 20 minutos e às vezes parece que tem 2 horas que eu estou orando. Pastor, como que eu vou orar uma hora todos os dias para Deus? E esse é o nosso problema, é que a gente ora de forma desorganizada. E essa oração de forma desorganizada faz com que você fale tudo em pouco tempo e acaba não tendo mais o que falar ou o que dizer para o Senhor. Um grupo de pastores, porque o pastor David Yang Shu, que faleceu ano passado, a igreja dele chegou a ter 1 milhão de membros, 1,5 milhão de membros. Ele ganhou 1,5 milhão de almas. A igreja dele chegou a ter 1 milhão de membros. Agora, quando ele faleceu, se não me falha a memória, tinha 700, 800 mil membros. A igreja ainda tem hoje, né? E pastores do mundo todo frequentavam a igreja dele procurando saber qual é o segredo de todo o crescimento daquela igreja. Então, na verdade, ele juntou um grupo de pastores de várias partes do mundo, levou para uma sala e falou, vamos orar. E a maioria desses pastores não conseguiram orar mais do que 15 ou 20 minutos. E ele falou, gente, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E ele levou eles para uma torre de oração que ele tem lá. E essa torre de oração é fila de gente esperando, porque na torre tem várias cabaninhas onde as pessoas entram para orar e as pessoas ficam do lado de fora esperando o outro sair para eles orarem. Lá dentro tem uma placa escrito proibido jejuar mais do que 40 dias, porque os irmãos estavam tão sedentos que jejuava 50, 60 dias e às vezes tinha que sair de lá carregado. Então assim, uma coisa fantástica. Qual é o segredo do crescimento da igreja? A oração. É um pastor que sempre pregou uma mensagem muito simples, muito objetiva, mas uma igreja que orava muito. Então a oração, gente, ela melhora tudo. Ela melhora o seu relacionamento com seus filhos, ela melhora o relacionamento com a sua esposa, ela melhora o seu relacionamento com as pessoas e, acima de tudo, ela cria um relacionamento entre Deus e você e Deus. Orar é essencial
Orar não é um ministério, orar é para todos, é para criança, é para adulto, é para jovem, para adolescente, para idoso, é para todos que querem desfrutar de uma comunhão com Deus, de uma busca incessante pela presença de Deus. Mas eu quero te ajudar a orar pelo menos 1 hora por dia e vou usar como base para o que eu quero te passar aqui o tabernáculo. O tabernáculo, ele vai te dar um caminho de acesso à presença de Deus. O tabernáculo vai te dar acesso à Arca da Aliança, que é a presença de Deus. Então ele tinha o pátio, ele tinha o lugar santo, e no lugar santo estava a presença de Deus. E eu vou usar o pátio e o lugar santo como o caminho do acesso à presença de Deus na oração. E aí você vai perceber que não é tão difícil orar 1 hora, desde que você tenha uma oração organizada. Eu vou te ajudar com isso. Quando você entra no pátio do tabernáculo, tem o altar do sacrifício, onde as pessoas traziam os animais para serem sacrificados para a remissão do pecado. Aquele altar ali representa a cruz, que é onde Cristo foi oferecido por nós para a remissão dos nossos pecados. Então aquele altar representa o lugar onde eu vou começar a falar com Deus a respeito dos meus pecados, de quem eu sou, das minhas fragilidades, dos problemas do meu dia a dia, porque tudo aquilo que eu enfrento de luta, de prova, de adversidade, de guerra, de batalha, de pecado, de conflito, de depressão, de ansiedade, de problema, de perseguição, de etc., eu vou jogar onde? Na cruz. Então é nesse altar que eu rasgo meu coração para Deus, é nesse altar que eu exponho para Deus tudo aquilo que eu estou vivenciando, né, de guerra, de batalha, de luta, e também confesso para Ele os meus pecados. Isso é um ato de humildade, saber que tem muita coisa na minha vida que eu preciso abrir o coração para Deus, para que o sangue de Jesus me purifique de todo o pecado. E aí, quando você começar a falar sobre essas coisas, sobre as perseguições que você está enfrentando, as lutas, problemas, doença, seja lá o que for, tudo isso vai para a cruz. Então, quando você começar a sua oração abrindo esse caminho de expor para Deus todas as coisas, no mínimo aí você vai gastar uns 10 a 15 minutos só nesse altar para abrir o coração, pedir perdão pelos pecados e etc. Você vai gastar no mínimo aí uns 10 a 15 minutos para fazer isso. Quando sai do altar do sacrifício, tem uma pia onde era usado para os sacerdotes lavarem as mãos. E essa pia representa o ato de santificação. O que é santificação, gente? Santificação, numa linguagem bem humana, é melhoria. É hoje eu tenho uma situação que me prende, mas eu vou melhorando essa situação dia após dia. Abrir mão de algo que está te afastando de Deus e pedir a Deus que te santifique. A Bíblia diz que a gente tem que ser santificado corpo, alma e espírito. Então pedir a Deus que te santifique, que te melhore em alguma coisa que você precisa de fato melhorar. Então isso é santificação. Então na pia, no caminho da oração, a pia de bronze representa o momento em que eu vou começar a pedir a Deus para eu ser um pastor melhor, um irmão da igreja melhor, um cantor melhor, um crente melhor, um pai melhor, um filho melhor, um amigo melhor, melhorar todas as áreas da minha vida. E eu acredito que, assim como eu, estou falando para muita gente aqui que tem vários tipos de imperfeições e que precisam melhorar. E aí você vai gastar aí, no mínimo, mais uns 10 minutos pedindo a Deus para melhorar algumas coisas na sua vida que precisam ser deixadas e abandonadas para você viver o sobrenatural de Deus. Então, na pia é onde você pede a Deus a santificação, e só aí, entre o altar e pia, você vai ficar uns 20 a 30 minutos falando com Deus sobre os seus pecados, suas fragilidades, seus problemas, sua dificuldade, e depois pedindo a Deus a melhoria naquelas coisas que você precisa melhorar. Você entra para a parte do lugar santo. À esquerda está o candeeiro, o candelabro, que tem 7 pontas que representam os 7 Espíritos de Deus. E na oração, pastor, o que significa esse candelabro? Esse candelabro é onde você vai começar a pedir a Deus os dons,
os dons que estão registrados na palavra, os dons também de poder que vem do Espírito, aqueles dons da profecia, da sabedoria e etc. Você que tem desejo por um dom, seja ele qual for, o dom da cura, eu busco muito do Senhor aperfeiçoamento no dom da cura. Deus já tem me usado, mas eu sempre busco, Senhor, me aperfeiçoa, me dá mais autoridade, me ajuda a entender como funciona. Então você vai começar a pedir a Deus os dons, dom da profecia, dom da revelação, o dom de variedade de línguas, o dom do falar em línguas. Você vai começar a pedir para Deus os dons, porque ali representa o Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus. Você vai começar a falar com Deus sobre os dons. E eu acredito que você vai gastar mais uns 10 minutos ali falando sobre o dom, para Deus abrir a tua mente, teu entendimento, para que o Espírito Santo manifeste os dons na tua vida e você vai clamar por esses dons. À direita está os pães da preposição. E ali esse pão representa a palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus também disse que ele é a palavra. Então esses pães representam a palavra de Deus. O que você vai fazer? Depois que você passar pelo momento da confissão, pelo momento de pedir a Deus melhoria, e você passar pelo momento de pedir a Deus os dons do Espírito, manifestar do Espírito na sua vida, e automaticamente você já vai estar quebrantado diante de Deus, você vai abrir a sua Bíblia e ler um capítulo da Bíblia, de preferência que leia ele em alta voz, como você está orando, para que você possa ouvir a palavra de Deus. E essa é uma das partes onde a palavra de Deus vai falar com você, porque a oração é isso, é você falar com Deus e Deus falar com você. Então você tira um momento ali para ler 1 ou 2 capítulos da Bíblia, pausadamente, respeitando cada vírgula, cada ponto, e você lê ali de joelho mesmo, e ler a palavra de Deus em oração é diferente de ler a palavra de Deus de qualquer outra forma. Por quê, irmãos? A Bíblia é o único livro que você não consegue entendê-lo sem orar. A Bíblia é o único livro que você não consegue entender a não ser debaixo de revelação. E quem é que vai te ensinar a Bíblia? Os professores de teologia, eles podem te ensinar o que está explícito nos textos. Mas quando você quer viver a revelação da palavra, você tem que ir para o autor, que é o Espírito Santo, que inspirou homens. E quando você vai para o Espírito Santo e lê a Bíblia em oração, as palavras saltam, a revelação salta, a sua mente busca e capta coisas que você nunca tinha parado para pensar ou para imaginar, e que só através da oração é revelado para você. E eu acredito que para ler aí 2, 3 capítulos, você vai gastar mais uns 5, 7, 10 minutos para você poder receber uma palavra de Deus enquanto estiver orando. Após isso, logo à frente, tem um outro altar que é chamado o altar do incenso. O altar do incenso representa a adoração. E aí sim, irmão, você vai tirar um período para adorar a Deus. Faça como eu, pega uma playlist aí do seu celular e de preferência deixa ele no modo avião para não atrapalhar o seu período de oração. Mas quando chegar no momento da adoração, pega aquelas canções que realmente enaltecem a Deus. Não é canção de revanche, Deus vai te dar e fulano vai ver. Não, isso aí não é Deus não. É adoração. Tem uma canção do Marcos Brunet, que é irmão do Tiago Brunet, chamado Digno, que adora a Deus. Existem outras canções que uma canção chamada Te Exaltamos, que eu tenho ouvido muito, eu esqueci o nome da cantora. Canções que exaltam a Deus. Tua Presença é Real, do pastor Antônio Cirilo. E tantas outras canções, como essa canção do Theo Rubia, que tem feito um sucesso, Pode Morar Aqui. Canções que adoram, que enaltecem, que chama Deus para perto, que fala da grandeza de Deus. E você, junto com aquela canção, vai adorá-lo, seja por 10, 15, 20, 30 minutos. Eu não sei quanto tempo você vai se envolver nessa adoração. E você vai começar a adorar, 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 adorar. E automaticamente, no lugar santo está a arca. Então, automaticamente, através dessa adoração, você vai acessar a presença de Deus. E quando você acessa a presença de Deus, aí você já sai desse mecanismo de seguir uma regra e você entra no ambiente espiritual, e aí o Espírito de Deus vai começar a dirigir sua oração, e eu duvido você não orar muito mais do que 1 hora. Então segue isso. Confissão de pecado, pedir a Deus para te santificar, trazendo melhoria, pedir os dons do Espírito, manifestar do Espírito, a presença do Espírito, candelabro,
ler um texto bíblico durante a sua oração, seja 1, 2 ou 3 capítulos. Para quem quer ler a Bíblia em um ano, oxe, se você tirar 3 capítulos da Bíblia para ler durante a oração, em um ano você vai ler a Bíblia toda. Depois adora, adora, diga para Deus tudo, você foi feito para adorá-lo. A criação, por isso que eu gosto de orar aqui no monte, a criação, a natureza, o vento, os pássaros, tudo foram criados para adorar a Deus, então adore a Ele, pelo fôlego da vida, por tudo que Ele tem feito, pela porta que Ele tem aberto, os milagres que Ele tem feito. Adora, se joga, se derrama, e depois você vai sentir que você já está ali, conectado com o Santo dos Santos. Os primeiros dias não serão fáceis. É dia de batalha, de guerra, porque o diabo não te quer orando. Mas depois que você for, isso vai se tornar já não mais uma obrigação e nem um sacrifício, mas vai se tornar um privilégio e um prazer de desfrutar a presença de Deus. Então experimente ter uma oração organizada. Isso aqui não é via de regra, eu só estou te dando um caminho. É claro que no decorrer que você desenrolar isso, Deus vai começar a te revelar, a te pedir, a trazer pessoas na sua mente e a sua oração vai começar a fluir. Eu vi o Benihim falar uma vez sobre a questão da oração e ele disse que quando ele não sabia orar organizadamente, o que ele fazia? Ele pegava um papelzinho e escrevia a sequência da oração. Não, eu vou começar orando por mim, depois pelo meu país, depois pelo presidente, depois pela minha igreja, depois pelo meu ministério, depois por isso. Então ele seguia. E ele orava de olho aberto ali, de joelho, mas com um papelzinho na mão, seguindo cada detalhe do que ele escreveu para não perder a direção da oração. E ali ele passava horas e horas orando, até que isso depois se tornou natural e ele já não precisava mais daquele papel. Então isso é só para te ajudar a ser organizado na sua oração, para que você ore e aí você vai perceber que você vai conseguir orar 1, 2, 3 horas, quantas horas forem necessárias. Isso não é via de regra, mas que pelo menos você consiga orar 1 hora por dia. Que Deus te ajude, te abençoe, te dê fome e sede pela presença dele, para que você possa se tornar uma pessoa de oração. E lembre-se, nenhum homem de Deus que viveu grande avivamento, grande mover de Deus, nenhum avivamento da história aconteceu sem que antes houvesse uma fome e uma sede pela presença de Deus e essa fome e essa sede fosse saciada através da oração. Então que Deus te ajude a ser um crente melhor e um crente de oração, uma pessoa de oração para a glória do seu nome. Meus queridos, que Deus te abençoe. Se não orou hoje, lembre-se, ainda dá tempo de você orar e falar com o Todo-Poderoso. Se o vídeo te abençoou e te ajudou, compartilhe com alguém, manda aí nos seus grupos, seus amigos do WhatsApp, sua igreja. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para sempre receber uma palavra de ânimo e de encorajamento. E eu vou agora fazer o meu pedido de oração. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.